Eu queria dar boa noite a todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Tem alunos, tem familiares aí, tem colegas de trabalho, que eu já vi também, né? A gente hoje vai abrir aqui com o tema de reabertura de academias. É um assunto aí que está sendo polêmico já há algum tempo. Abre, não abre, é importante, não é, né? E aí eu quis fazer o convite para o Dr. Matheus Teixeira, que é um profissional gabaritado. Então a gente vai se apresentar rapidamente, né? Eu vou falar um pouco de mim, quem sou eu, o Matheus vai falar dele, e aí a gente abre. Pode ser, Matheus? Beleza, tranquilo. Bom, quem não me conhece, eu sou Daniel Miranda, né? Sou profissional de educação física, formei em 2007, já com licenciatura plena, que é bacharel também. Atuei na área de saúde com projetos sociais, sempre fui envolvido com esporte, trabalho em academia já há 17 anos, né? Fiz vários cursos, tanto da área de performance humana, quanto da área social também. Tenho uma pós em marketing, já pensando em abrir um negócio. Na época eu ia fazer uma pós em gestão, conversei com o coordenador da UF, ele me sugeriu a fazer marketing por conta do currículo, acabei fazendo, e tempos depois entrei no SESC como instrutor de esportes e atuo atualmente lá na cultura, né? E abri um estúdio de preparação física, com treinamento funcional, pilates, alongamento, yoga, muay thai. Tive a oportunidade de ter como primeiro aluno do grupo o próprio Matheus Teixeira, foi meu aluno, satisfação, ele e os irmãos dele. Foi muito bom. Na verdade, foram as pessoas que me motivaram a estar lá e abrir o estúdio, porque eu até então, você quando abre um negócio, você não tem certeza do que vai fazer, né? Se vai dar certo ou não. E você ter o apoio de pessoas próximas a você é muito bom. Então eles se mostraram motivados e fizeram um bom tempo aula lá comigo, foi muito bom, foi muito gratificante, aprendi com eles também. E aí fui muito feliz no estúdio, ganhei dinheiro, só que a gente entrou numa época de crise imobiliária, onde para eu dar andamento, a minha empresa tinha chegado a 70% da vida útil dela, eu tinha que fazer um upgrade nela, mas era absurdo o valor dos imóveis para locação aqui, e aí não rolou. Eu preferi fechar o ambiente sem prejuízo, zerei os gastos, consegui pagar todos, fui muito feliz, valeu muito a pena. Depois eu tive a oportunidade, fiz um mestrado na UF Saúde Coletiva, onde eu pude ter uma visão muito ampla, muito maior da atuação do profissional de educação física na saúde coletiva, na atividade multiprofissional, atuando juntamente com médico, fisioterapeuta, né, psicólogo, assistente social, enfim, essa galera aí, nutrição também. E a gente continua estudando a vida toda, e é isso daí. O Matheus quiser falar aí. Bem, meu nome é Matheus, eu sou médico, né, tenho 9 anos de formado, fiz cardiologia pela UF, hoje eu sou coordenador médico da Clínica de Reabilitação Cardíaca Fit Center, né, essa clínica que tem 30 anos no mercado, reabilitando, né, colocando pacientes cardiopatas, na sua maioria, para fazer atividade física. Né? Além disso, sou médico do esporte, além de cardiologista, sou médico do esporte. E há 2 anos, praticamente, eu estou dentro do Vasco da Gama, trabalhando com alto desempenho, né, com futebol. Sou cardiologista do Vasco da Gama, né, e é isso. Pô, legal, maravilhoso. É muito bom porque a gente vai trocar experiência aqui, você vai passar muito do que você aprendeu aí com certeza. Então, gente, o que acontece? Dia 16 de julho, né, foi decretado um decreto número 13.680 de 2020, pelo Rodrigo Neves, nosso prefeito de Niterói, o retorno ao novo normal, né? E, no caso, dia 20 de julho, teríamos a abertura das academias, né, nessa primeira etapa, tendo em vista que as medidas de isolamento adotadas até então na adesão por grande parte da população apontaram a possibilidade dessa abertura, e por isso a gente está tendo essa abertura gradual das academias, né? E aí foram levantadas as cautelas a serem tomadas, assim como outros ambientes comerciais também, né? E
Foram vedadas inicialmente nessa primeira etapa atividades coletivas, como zumba, atividades de dança, algumas atividades coletivas onde tem muita gente junta também, né? A gente não vai entrar muito em detalhe nisso. E o uso da piscina inicialmente também não, nem de chuveiros. O espaço interno utilizando 50% dos alunos no topo permitido por metro quadrado, né? Distância de 2 metros entre uma e a outra pessoa. Outros cuidados também em relação à entrada, né, e saída desse cliente, sendo monitorado o tempo todo, desde a entrada, utilização de álcool gel ou substância que fizesse a higienização, uso da máscara o tempo todo, aferição da pressão da pessoa, vendo os sinais dela vitais, como que ela está reagindo, se ela tem algum problema relacionado a isso, né? E aí, a partir da segunda etapa, que no caso passará a vigorar a partir do dia 1º, né, do 8 de agosto, caso haja manutenção, né, do número de pessoas infectadas, do nível amarelo 2, melhor dizendo, haverá a liberação de atividades aquáticas, né, a partir do dia 1º do 8. Então, são etapas. Vai sendo avaliado, vai vendo se está tendo resposta quanto a isso. Afinal de contas, praticamente o comércio todo abriu em Niterói, né? E a nossa atividade aí, que é de atividade física para a saúde, que faz parte, ela está sendo praticamente a última a ser liberada. Mas não podemos deixar de ter as medidas cautelares, né, para ter a melhor qualidade possível de atendimento e que realmente o ambiente se torne um ambiente saudável para todos, não é verdade? O que eu posso falar sobre isso, Daniel, é que assim, a nossa clínica de reabilitação cardíaca já abriu há 2 semanas. Sim. Para quem já foi lá ou já esteve lá por perto, é como se fosse uma academia, né? Só que a gente reabilita um público que é extremamente de risco, né? Um público que, em sua maioria, 95% é idoso, né? E aí, então, assim, o que a gente colocou e acabou, né, calhando e vindo a ser uma regra aí para todas as academias. Primeiro que a academia é um lugar onde as pessoas têm o costume de estar, obviamente, fazendo atividade física, e a gente começou a entender que assim, teria que fazer de máscara. Por quê? Porque tem um estudo belga que fala que quando você faz sem máscara, né, a gente pode lançar o nosso spray, né, a uma distância de até 1,5 metro a quase 2 metros. Quando a gente faz caminhada ou corrida, isso vai aumentando, a distância vai aumentando. E quando faz bicicleta, aumenta cada vez mais. Então, o primeiro quesito é usar a máscara, né? Segundo quesito é o distanciamento. A gente precisa de um raio de 4 metros quadrados, né? Então, a gente setorizou toda a academia e acredito que todas as academias que estão voltando, né, agora, esse período, estão setorizando a cada 4 metros quadrados. Então, aquele processo da academia, de você chegar, conversar com o instrutor, porque mais do que atividade física, né, a gente vai para a academia também com uma questão psicossocial, ou seja, você vai distrair, você vai encontrar amigos, né? Você não faz só uma atividade pura e simples e sai, mas agora o objetivo é chegar, simplesmente ser saudável, né? Porque na nota 3 da Sociedade de Medicina do Esporte e do Exercício, eles colocam, né? Saiu essa semana, exatamente o que você falou. As academias estão sendo as últimas a abrir, né? E isso é ruim, porque assim, a gente sabe que a atividade física melhora a parte da imunidade, né? Obviamente, Exato. e aí a gente tem que entender o que é atividade física que melhora a imunidade, o que ajuda a imunidade. É atividade leve a moderada. Então, aí a gente já falou de 3 pontos. Então, assim, primeiro a limpeza, né? A gente tem que ter álcool gel, lavar as mãos e etc. Segundo, o distanciamento, então 4 metros quadrados. Terceiro, e aí já falei o porquê, que a gente precisa de usar máscara, né? Porque muita gente vai chiar,
né, usando máscara. E aí a gente pode entrar numa seara aqui, numa discussão, qual a melhor máscara a ser usada? Isso é uma pergunta que eu venho respondendo com uma certa frequência, né? Que tipo de máscara a gente deve usar? Porque máscara de pano, quando ela fica úmida ali dentro, ela dura até 2 horas. Então, o ideal é você levar uma máscara, ter duas máscaras pelo menos. Porque você usa, quando ela ficou molhada, você tem que trocar a máscara. Entendeu? E isso vale Exato. até na rua. Né? Então, vale até na rua. Então, assim, ter a consciência de limpar os seus aparelhos. Né? Então, assim, quando você está dentro da academia, você vai voltar à academia, você não pode esperar que vai ter um serviçal lá para limpar os seus pesos a qualquer momento. Né? Você tem que Exatamente. você tem que cobrar da academia que tenha a solução, o álcool 70, né? Que tenha papel, Perfex para limpar tudo. Né? Obviamente, você não vai tomar banho dentro da academia, você vai chegar com sua roupa, vai malhar e vai embora. Né? Não dá para fazer resenha dentro da academia. Não dá. Né? Então, esse tipo de coisa. Então, eu tenho 2 experiências. Primeiro, essa experiência lá da reabilitação. Então, uma experiência que a gente comprou tudo. O profissional que está lá trabalhando usa máscara N95, face shield, a gente colocou capote de TNT, né? E todo o distanciamento, uso de máscara, esse processo. E aí, obedecendo uma diretriz americana que saiu de reabilitação cardíaca, falando sobre esse rigor, né, na hora de fazer atividade. E, obviamente, a triagem que a gente tem que fazer, que hoje em dia a gente tem feito em qualquer loja. Né? Você vai lá, dá uma pistolada com um termômetro, vê mais ou menos a temperatura. No nosso caso, a gente vê também oximetria, né? Porque a gente saturação. Sabe... a saturação, né, de O2, porque a gente sabe que quando você está num processo de infecção, você pode dessaturar com muita facilidade, né? E, obviamente, obedecendo toda a parte de limpeza de material, etc. Já lá no Vasco, que é o protocolo para atleta, né, que é muito mais... que é tão complicado quanto, né, porque você exige do atleta uma coisa que ele não está acostumado. Os atletas adoram fazer resenha e conversar, trocar ideia dentro do vestiário. E isso teve que ser cortado. Primeiro, todos tiveram que fazer exames, né, do ponto de vista de sorologia e de RT-PCR. A partir daí, a gente dividiu o pessoal que estava infectado, o pessoal que já esteve infectado e o pessoal que estava sem estar infectado. A partir daí, a gente começou as medidas. Então, eles fazem essa triagem também, né, de temperatura, oximetria. Logo quando chegam já com uniforme de treinamento, treinam, né, fazem o treinamento deles e tudo sendo limpo, bola limpa toda hora, o material de musculação todo limpo a qualquer momento. Toda a parte de recovery, que é de gelo, banheira quente, foi descartada, não pode fazer. Esse atleta tem que sair, fez atividade física, né, e ele vai embora para casa com o seu uniforme e vai tomar banho em casa. Entendeu? Não, bacana. Assim, esse processo que vai começar... Reduz, agora, né? Reduz, né, a possibilidade de encarar um problema depois de pegar o vírus. E, obviamente, nos lugares fechados, a gente exigiu o uso de máscara. Como todos eles foram testados, né, quando eles fazem atividade de alto volume, a gente recomendou não usar a máscara. Né? No sim, claro. Volume, não usar a máscara. Sim, sim. Não tem como, né? Existem até máscaras próprias que a pessoa utiliza, fora dessa época, nada a ver, exatamente para poder trabalhar o estímulo da produção de VO2. Mas isso daí é um outro assunto, também utilizado... Mas bacana, bacana. Então, esses procedimentos adotados nessa primeira etapa agora,
elas falam exatamente o que você está dizendo, que você também já aplica lá, né, na clínica, e também, obviamente, no clube tem um cuidado muito maior, até porque tem a disposição de outras ferramentas e tecnologias, né, que fogem de um padrão normal de academia, né? A E aí, academia tem que se adaptar, né? A gente costuma dizer vai, que tanto a academia tem que se adaptar, quanto o frequentador da academia tem que se sim, adaptar. é Né? uma Então, cultura nova, por que a gente acaba acontecendo? E aí, com a flexibilização, né, a gente tem uma tendência a achar, assim, o governo vai liberando e a gente vai achando que está normal, né? Tudo é, vai voltar ao normal, porque a gente quer que volte ao normal, né? As pessoas ficaram houve uma conversa numa live que eu estava e cunhou-se uma expressão que é a primeira pandemia digital, né? Que é o que o uhum, mundo está vivendo. Então, assim, tudo está acontecendo e você está sabendo na mesma hora, né? E assim, esse processo de saber na mesma hora tudo que está acontecendo criou uma certa ansiedade nas pessoas. pânico quase, Então, ficar 3 meses dentro de casa é muito ruim. E é está todo mundo complicado, acostumado a um processo de aceleração. Está todo mundo acostumado a sair de casa, a fazer um monte de coisa, né? é, A ter várias atividades. E quando o regime público já começa a liberar, as pessoas saem como se fosse uma saída de manada. Não está acontecendo exato, nada, as coisas estão melhorando. Sim, realmente, eu tenho vários amigos médicos que estão dizendo que, pelo menos nos hospitais particulares, houve uma queda, né, do número de internação, né? uhum, Mas só que não podemos nos descuidar, né? E acho que isso que tem que valer. A gente não pode se descuidar. E aí, quando exato, você abre você abre a academia, é esse tipo de coisa. Você não pode se descuidar. Você não pode chegar lá e achar que você vai tirar a máscara e vai ficar tudo bem. Eu fiz uma exato, live com o pessoal da Bodytech, e aí foi em âmbito nacional, e aí eles perguntaram, como é que vai ser o uso de máscara? Aí o diretor falou, olha, vai ter que usar. Quem não usar a máscara vai ser convidado a se retirar. E aí cabe também um nível de consciência do próprio professor no dia a dia da academia, né? sim, sim, Quanto do aluno, porque a gente tem uma tendência a afrouxar, né? é, Afrouxar a situação. Vê que está tudo bem, sabe aquela coisa? Primeira semana fica todo preocupado, viu que passou bem, a segunda semana a gente começa a querer afrouxar. E aí não é pode. verdade, o uso por parte dos profissionais tem que existir, tanto da máscara quanto dos proteções em EPI, isso daí é incontestável, né? E tem um questionamento que o pessoal está fazendo muito a respeito de ambientes fechados, que a gente sabe que várias academias não têm janela, né? Isso. Então, assim, como acontece essa ventilação? Segundo esse decreto que saiu, ele fala o seguinte, caso você necessite, né, seu ambiente seja fechado, existem algumas academias que estão dizendo que o ar está sendo 100% limpo a cada 7 vezes por hora, né? Então está sendo utilizado, eles estão pedindo, caso seja viável, a utilização de filtros, são filtros específicos, não me vem o nome agora à cabeça, mas são filtros específicos para que possa haver a higienização real desse ar. E a exigência de fechar a academia 3 vezes ao dia, né, pelo menos meia hora para a higiene total do ambiente. Então, Isso. assim, pode falar. Porque o que acontece? A gente tem que entender também que saiu os últimos estudos estão dizendo que o vírus fica suspenso no ar. Então saiu na Sim, OMS esse alerta que o vírus fica suspenso no ar. Então, assim, a partir do momento que eu tuço aqui, né, e que eu soltei o spray, né, no ar, o vírus ele não vai embora, ele não some exato. daqui, ele fica ali no ar. Então, assim, a necessidade de uma limpeza dos filtros e o uso da máscara é fundamental, porque, assim, quando a gente fala EPI,
O EPI não é para proteger a própria pessoa e o colega. Então, quando você usa aquilo ali é um filtro. Porque você vai pegar o coronavírus quando esse vírus entra na mucosa. E aí é mais fácil entrar na mucosa através da via aérea, tanto pelo nariz. Por isso a importância do uso da máscara, né? Por isso a importância do uso da máscara. Então, assim, é fundamental que a gente se adapte ao uso da máscara. E aí, uma questão vem à tona, né? Que é como você vai prescrever atividade física usando máscara. E aí, o que eu recomendo é que a gente prescreva leve a moderado. Sim. Não fazer intenso com o uso de máscara. A gente não entende ainda, né, como que porque o uso de máscara em exercício intenso, a gente não entende. Alguns relatos de hipercapnia, né, as pessoas com a própria barreira, né, da máscara tendem a hiperventilar, né, e aí se sentem mal. Então a gente recomenda, né, aos professores de educação física que eles não resolvam chegar ao projeto 2021, né, agora. Não dá, né? Não dá. Agosto, já beirando agosto, é impossível, meu amigo. Além de que o alto desempenho ou exercício de volume alto, de alta intensidade, né, quando a gente fala isso, ele faz com que haja uma depressão da imunidade. Então, assim, são duas coisas. Você não vai fazer por conta da máscara, que você pode fazer hipercapnia, né, aumentar o CO2 no sangue, fazer hiperventilação, e porque vai baixar a imunidade. Você já lidou com o atleta, eu lido com o atleta, não é raro o atleta ter sintomas de gripe. Está doente. Ele está sempre doente. Ele está sempre meio doente. E é por conta disso, né? Sobrecarga absurda, não tem tempo de recuperação, às vezes a alimentação ele quer, mas o corpo não consegue absorver aquela quantidade de caloria que ele gasta, né? Muitas vezes ele está sempre no limite, e a gente sabe que o atleta de alto nível tem um organismo, às vezes até tão deficitário quanto uma pessoa que é doente mesmo, né? Dependendo da ocasião, do nível do atleta que ele é submetido. Mas isso daí realmente é complicado. A prescrição de atividade física em academia, ela tem que ser leve por vários motivos. O primeiro deles é porque, independente de você ser atleta ou não, você está parado 3 meses. Né? Você pode estar fazendo uma atividade em casa. Então, assim, você vai retornar para um ambiente, né, de fitness, seja ele uma academia de alta performance ou não, né? Na verdade, não existe muito isso. A gente vai entrar em detalhe daqui a pouco sobre isso. Você não pode prescrever um treinamento de alta intensidade, até pelo risco de lesão, né, que a pessoa vai ter, tanto articular, muscular, enfim, várias sobrecargas. Então, a primeira coisa é a prescrição de um treinamento leve, realmente, readequando, por mais que a pessoa tenha memória muscular, né, que readeque as questões básicas de treinamento, que ela volte, afinal de contas foi o que você falou, não é em verão de 2021 que ela vai estar pronta, né, para posar aí, desfilar, não é assim. Mesmo que a pessoa esteja treinando em casa, a intensidade da casa, né, treinar em casa é muito menor. Totalmente diferente. A gente sabe disso, né, do que dentro da academia. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Você puxou bem, e o Ronaldo Pereira aqui colocou também num comentário que esse período parado, né? São 3 ou 4 meses parado. Teoricamente inativo ou com baixa intensidade. Não tem como você voltar bombando dentro da academia, né? Com certeza. Tá aparecendo minha imagem ok aí, tranquilo? Tá. Não parou não, né? Normal, tá. Maravilha. Não, sim, com certeza. Matheus, a gente falando aqui sobre ambiente de academia, eu queria levantar com você aqui, né, alguns detalhes, né, o uso da máscara também, que a gente está falando aqui bastante. No caso, pessoas que têm problemas respiratórios, né,
A pessoa, antes de qualquer coisa, eu como profissional de educação física, acredito que todos os profissionais devam fazer isso, né? Ou deveriam fazer isso. A pessoa tem que ter uma avaliação médica, né? Para ver as condições dela na prática de atividade física. Existe uma anamnese, né? De uns tempos para cá, as academias, elas tiveram aprovação, na verdade, tiveram a aprovação de que você precisaria só responder um parquet, você dava o seu ok, assinava lá e ia praticar porque você estava já dizendo que você está apto à prática de atividade física, né? Você pode ir para a academia, treinar tranquilo, porque você é autossuficiente, você se autoconhece, não tem risco de ter doença nenhuma, problema nenhum, você é praticamente um super-homem. O que eu particularmente acho errado, né? Mas enfim, isso está sendo aplicado hoje, eu acredito que deveria passar por um médico, sim, para ter uma avaliação médica, né? Não é o fato do profissional de educação física não ter a competência para passar o treinamento, é porque são áreas diferentes, né? Você tem uma avaliação que eu jamais vou ter, nem quero ter, né? Você tem uma avaliação clínica, que você vai pegar o paciente, você vai olhar para ele e vai ver o que ele tem, se ele está apto ou não à prática de atividade física. Quando ele vier para mim, eu vou fazer uma anamnese para saber como é que ele está em relação a outras valências, no nível de flexibilidade dele, como é que está a postura dele, né? Como é que está, se eu tiver algum método de avaliação de condicionamento cardiorrespiratório, pode ser que eu implemente também, mas enfim, uma pessoa quando entra na academia, ela tem que estar sabendo o que ela tem, como ela está, porque muitas vezes ela pode ter alguma doença coronariana, pode ter uma diabetes, pode ter, vamos dizer, pode ter problemas respiratórios, muitas vezes não diagnosticados, porque nem procurou um médico, e chega no ambiente de academia, né? Como é que a gente vai abordar essa pessoa? Então, é muito importante também que o profissional da academia, e se por acaso o ambiente ele for um ambiente multiprofissional, tenha esse cuidado com o cliente, de avaliar o cliente de forma não tão superficial, mas buscar naquele cliente uma qualidade de vida para ele também, os cuidados que ele deve ter, né? Eu acho que tem que estar atento a isso também. Eu quero saudar aqui a Mariana Tortelli, uma amiga médica, cardiologista, perguntando aí qual é a máscara, né, que a gente deve usar. Daqui a pouco eu respondo, né, essa pergunta. Mas, assim, e aproveitando o ensejo, Daniel, eu quero falar o seguinte, que diante dessa pandemia, né, a gente começou uma série de estudos visando a questão do pós-infecção por coronavírus. E aí a gente sabe que o SARS-CoV-2 ele tem um tropismo pelo pulmão e pelo coração, né? Quando ele tem um tropismo pelo pulmão e pelo coração, então quer dizer que ele pode causar tanto pneumonia, né, que a gente tem visto aí, intubações precoces, foi o início da pandemia, como uma doença chamada miocardite, né, que é uma inflamação no coração. Então, a gente criou uma série, aí eu venho estudando isso com um grupo lá de São Paulo, né, lá do Dante Pazanese, e a gente começou a ver que, às vezes, na própria prática de atividade física, a gente tem que ficar atento, nós médicos, a essa avaliação. E as pessoas que pegaram o Covid e os profissionais, né, que vão lidar com essas pessoas no dia a dia. Primeiro, é importante a gente entender que assim, existe o paciente com Covid que é assintomático, que é 8% da população, de quem pegou, 8%, é pouca gente, né? Quando ele tem diarreia ou ele tem dor de cabeça, ele já é sintomático. Então, a gente já tem que entender que ele é um oligosintomático. Quando o paciente tem um sintoma que ele foi internado, né, sintomas mais graves como falta de ar, cansaço e etc., e a gente tem que ter um olhar especial para ele, né, do ponto de vista de retorno às atividades físicas normais, né, a atividade de academia, etc. E aí a gente tem preconizado, né, nós como cardiologistas e tudo mais, fazer uma bateria de exames. Primeiro o eletro de 12 derivações, primeiro a anamnese, exame físico, né, que é o básico, fazer um eletro de 12 derivações,
Alguns casos, quando sintomático, né, quando ficou internado, a gente pede teste ergométrico, a gente vê o próprio eco. Por quê? Porque esse cara que ficou internado, esse paciente que ficou internado, ele pode apresentar 8 semanas após a infecção por coronavírus a miocardite. Então, assim, é necessário que a gente tenha todo o cuidado com esse paciente sintomático. E o paciente oligossintomático, né, que só teve uma dor de cabeça, que só teve uma diarreia no período e ficou 14 dias bem, ele tem que passar pelo médico. Por quê? Porque ele é uma zona cinzenta. Existe aí uma zona cinzenta. A gente não sabe ainda se ele vai ter qualquer problema cardiológico. Isso, assim, acho que agora, mais do que nunca, é fundamental, né? Já era uma coisa que a gente brigava muito, que é essa questão da avaliação médica, pré-participação, né, em atividade física. Né? Porque, geralmente, no parquet, as pessoas tendem a mentir. Né? Ah, não tenho Muitas nada. vezes para poder matricular. E deixa o próprio profissional vulnerável, a própria academia vulnerável a doenças que o cara pode ter e que podem ser fatais, né? Como uma cardiomiopatia hipertrófica, como uma arritmogênica de VD, uma série de coisas. Mas já agora, diante do Covid, uma doença super nova e que tem o tropismo pelo coração, é fundamental que a pessoa que teve a doença, ou que a gente oriente que a pessoa que teve a doença procure o seu médico antes de começar a atividade física, antes de começar a atividade mais intensa, por conta dessa eu acredito que muitas vezes dessa situação de miocardite, e que a miocardite pode levar à morte súbita. Exato. E muitas vezes a pessoa, ela teve o Covid e ela omite isso, às vezes até no questionamento, com medo de se sentir oprimida ou colocada como uma pessoa doente, enfim. Isso é um problema também que a gente acaba tendo, né? Isso daí é uma coisa que certamente vai acontecer aí nos próximos meses de abertura da academia. Não, e aí é uma coisa que, assim, sem criar polêmica do ponto de vista político, né, o histórico de atleta não faz nenhuma diferença em relação à sintomatologia que você vai ter para frente, entendeu? E é importante a gente cuidar, é importante a gente estar atento a isso. Porque é uma doença nova. A gente não sabe nem se vai ficar imune, né? A gente não sabe nem o tempo de imunidade, né? Tem muita gente, e isso é um hábito nosso, e aí é uma fuga, né? O nosso cérebro tende a buscar os caminhos de fuga. Ah, se eu já tive, passei sem problema, então eu estou imune. Então eu não preciso usar máscara, eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, a gente não sabe. A gente não sabe se a pessoa o cuidado tem que ser maior. A gente não tem essa resposta, entendeu? Então é fundamental, né, que a gente se cuide, né? Exato. E aí no caso, a gente entrando, né, nos grupos, assim, todas as idades e tal. Eu vou dar até o exemplo agora de uma cliente minha que veio me procurar, né, idosos. Vamos entrar agora no tema dos idosos, a prática de atividade física, né, para esse pessoal que está aí em casa, muitas vezes isolado, e a gente sabe que é um público maravilhoso de se trabalhar e que em casa o dia todo não é bacana, né? Então, apesar de ser um público mais real, né, a gente sabe da importância da atividade física para esse público também, né? E aí a gente entra num questionamento que é em que local que essa
pessoa vai treinar, porque existem academias, existem estúdios, né? Existem atividades personalizadas em casa, né? Então, tudo isso tem que ser adequado. Você, como cliente que tem interesse em fazer a prática de atividade orientada, a primeira coisa que você tem que saber é se o ambiente que você vai estar, ele se adequa aos seus objetivos. Porque muitas vezes você quer fazer uma prática, mas você tem medo de ir para uma academia e se sentir abandonado, porque a filosofia daquela academia, ela traz para você um pouco mais de independência. Não é que ela esteja errada, é porque o padrão de trabalho que ela oferece é aquele. Então, muitas vezes a gente tem que saber aonde que a gente pode treinar. É óbvio que o ideal seria ter um nível de atendimento maravilhoso para todo mundo, né? E todo mundo ter uma atenção multiprofissional, mas essa não é a realidade, né? Porque hoje, para você ter um tipo de serviço que ofereça todo essa gama de ferramentas e tecnologias, você precisa onerar um valor maior, tanto de quem vai pagar quanto de quem vai receber, né? Do profissional que vai receber de quem vai absorver o serviço. Então, por exemplo, existem espaços como o próprio Matheus trabalha. Qual o nome do seu espaço mesmo, Matheus, que você atua? De reabilitação Fit Center. Então, fala um pouquinho desse espaço para a gente, como é que ele funciona? Então, a gente é uma clínica, né, de reabilitação cardíaca, né, e clínica do exercício. A gente tem 30 anos no mercado, né? Por quê? Porque a gente entende, né, ela foi fundada pelo professor Caldas, né, da UF, e a gente entende exercício como medicação. Quando a gente entende exercício como medicação, né, a gente muda a lógica do exercício, que na maioria das academias você pensa na estética, né? Eu quero ficar forte, eu quero ficar trincado, né? São jargões de academia. E ali não, a gente quer ficar saudável. Saúde. Entendendo que o exercício ele melhora a glicemia, e o exercício ele melhora os níveis pressóricos, ele diminui pressão, ele diminui inflamação de vaso, né? Em pacientes coronariopatas, saiu um artigo ano passado no ESC, né, na Escola Europeia, falando que pacientes que tiveram intervenções como stent, que fazem atividade física, eles têm mortalidade igual ao paciente que é saudável, que não tem intervenção e faz atividade física. Então, mostrando que a atividade física é fundamental e deve ser item número 1 na prescrição médica. A atividade física para idoso e para criança e para adolescente é fundamental, né? E a resposta no idoso é muito parecida com criança. Porque quem trabalha com idoso, pega um idoso sedentário, a melhora de capacidade funcional quando você começa a fazer atividade física no idoso é muito rápida. Em 3 meses, né, ele indo com regularidade, porque quando a gente fala atividade física também é remédio, exige o quê? Disciplina. Exige disciplina. Exatamente. Da pessoa. Ter pelo menos 3 vezes na semana, 1 hora ali. E óbvio, você vai ter que prescrever uma série super individualizada, né? Porque o idoso ele vem cheio de problemas osteomiarticulares e, obviamente, pode ter também os seus problemas cardiovasculares, diabetes, etc. Então, lá na clínica, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação pré-participação, né? A gente faz uma consulta médica, uma consulta um pouco diferente, né? Porque a gente faz um histórico médico dessa pessoa. Por quê? Porque diante daquele histórico médico, a gente vai prescrever para aquela pessoa de forma individualizada. E depois que a gente faz isso, aí a clínica ela tem fisioterapeuta, educador físico, a gente começa a trabalhar, né? E aí é o trabalho que para uma criança, para um adolescente ou para um jovem é super simples, tipo, sentar e levantar. É uma coisa super simples, mas para o idoso é muito difícil. Então, exato. Não, isso que você está falando
E aí ele faz caminhada. Depois ele está fazendo caminhada na esteira. Daqui a pouco ele está fazendo bicicleta. E tudo isso, a gente tem médico no salão também. Então a gente vai fazendo a ação também com eletro, né? Tanto no repouso quanto no pico do exercício, para ver se vai ter alguma alteração eletrocardiográfica que possa indicar algum risco. Então, a gente faz avaliação de pressão no pico do exercício, a gente faz avaliação de Borg, né? A gente faz avaliação de frequência cardíaca máxima, entendendo que a gente trabalha ali com 70% da frequência, né? Até 70%. O Borg tem que ser moderado. Então, assim, na academia, para idoso, né? Que é a Academia de Reabilitação Cardíaca, e é 95% é idoso, a gente faz esse tipo de trabalho, né? E aí perguntaram onde fica esse espaço. Fica ali na rua João Pessoa, né? No número 248, né? A FitCenter, ali no Jardim Caraí ali. Então, assim... Após o término da live, a gente coloca embaixo o nome para o pessoal poder procurar tal e saber como funciona. Então, assim, eu vou deixar também abaixo. Quando a gente passa essa informação para os profissionais que estão aí assistindo, e quando a gente fala no exercício no idoso, isso é fundamental, né? Independente se ele está lá ou não, né? É importante que ele faça atividade. É importante que ele tenha esse canal de atividade, porque a melhora da capacidade funcional é grande. É o que muda a mortalidade, é o que diminui mortalidade, é a atividade física, né? Mas a atividade física bem feita. Orientada. Você não vai botar o idoso para correr, né? Ele pode até correr, mas ele tem que correr com todo um processo de periodização, com tranquilidade, devagar, né? Você tem que obedecer a intensidade para cada pessoa. Então, quando a gente fala de atividade física no idoso, é fundamental que a gente tenha esse tipo de parâmetro. Primeiro, entender que ele é idoso. Segundo, entender que a intensidade é outra. O que é intenso para mim é diferente para outra pessoa. E por isso que a gente, às vezes, questiona muito esses trabalhos em equipe, né? Trabalhos com número de pessoas grande que tem valências físicas diferentes, né? Porque a gente quer que todo mundo faça a mesma coisa. Eu quero que faça 100 aulas coletivas. Algumas aulas coletivas, a pessoa tem que entender que ela tem que obedecer o limite dela, né? Não obedecer a uma coisa determinada. E você falou uma coisa importante, né? Voltando um pouco em relação ao idoso, e depois a gente vai falar sobre esse lance do limite, é que os idosos, eu já tive muitos clientes idosos, tenho clientes idosos, até no SESC mesmo, mais de 80% dos meus clientes são idosos, né? Dos alunos, e acabou que eu não consegui completar. Recentemente uma cliente me procurou que ela estava caindo, em um mês ela conseguiu cair 4 vezes no chão. Por muita sorte ela não fraturou um osso, porque hipotonia máxima, articulações todas com os ligamentos, com frouxidão ligamentar, uma senhora de 85 anos saudável mentalmente, porém fisicamente estava muito, muito, muito mal. E aí ela entrou em contato comigo, quase que em desespero, e eu fui até a casa dela para atendê-la, para ver como é que estava a situação. Realmente ela não conseguia andar, ela estava se escorando nos lugares. E aí eu tive que refazer toda a análise de marcha, a gente reengramatizou o movimento, ela reaprendeu a caminhar, eu tive que desenhar no piso, um solo, todo o movimento de piso, 1, 2, levantando o joelho, passada pendular, tronco ereto, toda a técnica de reaprendizagem de movimento. Porque o que parece muito simples para um jovem, para o adulto, para o idoso, dependendo do tempo de inatividade que ele tiver, é trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha que tem um retorno muito rápido. Eu, por acaso, não filmei o desenvolvimento dela, né? Por infelicidade eu não filmei, mas ela treinou exato 1 mês comigo. Ela treinou 1 mês comigo exatamente. Quando ela começou o treinamento comigo,
o olhar dela era opaco. Você não via brilho nos olhos dela. Infelizmente, ela havia perdido o marido dela, e desde então ela foi tendo uma queda. E senhora, em casa, sem atividade, e isso, infelizmente, é a realidade de muita gente. A gente sabe disso, né? Então, quando a pessoa não tem a família próxima para abraçar, para amparar, até mesmo para fazer atividade física, com ela, ajudar, seja no que for, qualquer coisa que seja, né, essa pessoa ela vai se isolando. Então, quando eu a recebi, né, ou melhor, quando ela me recebeu na casa dela, eu comecei a fazer esse trabalho de reengramatização de movimento, e foi o que você falou. Aí começou sentar, levantar, conseguir levantar uma vez apoiando, conseguir levantar uma vez sem apoio, né? Como levantar, projetando o quadril, centro de gravidade, você começa a estudar a biomecânica do movimento. E aí você começa a ver a evolução, que muitas vezes no começo o idoso ele já tem aquela situação na cabeça dele de querer andar para trás, de não evoluir, e quando ele começa a ver a evolução, ele vai muito para frente, e ele começa a ver que a vida muda completamente, ele ganha uma nova vida, né? E isso é muito interessante, porque você vê aquele aluno que ele estava numa expectativa de vida horrorosa, ele estava se vendo ali na beira da morte. E de repente a vida dele muda completamente, é um start, ele se torna uma pessoa viva. E aí você passa a olhar para os olhos daquele idoso, começa a ver brilho nos olhos dele, começa a ver ele andar sozinho, levantar, aquele levantar horrível que tinha, começa a levantar com muito mais disposição, andar rápido, postura, começa a ter a musculatura trabalhada, a articulação mais firme, ela começa a ter mais segurança do que ela faz, e isso é maravilhoso. Então, assim, é uma questão muito além da prática do movimento, da execução do movimento de forma, vamos dizer, quase que robótica, né? Você dá a vida à vida da pessoa. Eu costumo dizer então, que assim, trabalhar com idoso é gratificante por isso, porque a resposta, né? E aí a gente está falando de trabalho aeróbico, trabalho de força, trabalho de procepção, né? Faz com que a vida dele mude. E aí, muito do que você falou, né, desse brilho nos olhos, é o que a gente vê lá com frequência, né? Ainda mais quando o paciente que está lá, né, ele sofreu alguma intervenção do ponto de vista cardiológico, né? Ele está mais fragilizado, né? Ele não fica tão feliz, né? Então, assim, quando ele está fragilizado, tudo que você dá para ele, a resposta é grande. Então, assim, quando a gente dá essa injeção, né, de atividade física, né, obedecendo toda essa individualidade, a resposta é muito boa. E a gente tem grandes respostas, né? Exato. E assim, e sempre trabalho multiprofissional. Essa senhora, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o médico dela. Falei, vou conversar com ele para ver como é que está a situação, porque quando eu fui pegar todo o laudo de ressonância dela, de eco, de tudo, ela realmente estava muito entrevada. Ela tinha 6 hérnias de disco na lombar, na cervical, pegava saco dural, a articulação dos joelhos tinha uma frouxidão ligamentar. Então, assim, exige um pouco de cuidado, né? Então, assim, a gente está falando de academia, né? Um profissional idoso, ele pode chegar a entrar numa academia qualquer e se exercitar? Não. Ele tem que saber o que a academia oferece. Primeiro, de cuidado com ele, né? O local que ele vai ter um profissional que vai poder assisti-lo durante a atividade, né? Esse profissional vai poder dar atenção com relevância que deve ser dada, né? Enfim, isso para o idoso, né? Agora, se você é jovem, se você não tem predisposição a ter doenças coronarianas, tem grupo de risco, você está saudável, nada impede que você busque academia. Eu estou num grupo de risco, eu sou asmático, tenho problema de bronquite. Você vai entrar na academia enlouquecido? Não, você vai procurar o seu médico, você vai procurar a orientação dele, e você vai ter todo o cuidado dentro da academia, segundo o que está sendo preconizado aqui, o que está sendo determinado no decreto de 13.680, que entrou em vigor agora dia 20. Então, as academias, elas estão informadas dos cuidados que tem que se ter na higienização, tanto de materiais,
quanto a utilização de máscara, a gente estava falando tudo no começo, né? Todo esse cuidado a gente tem que ter, e isso daí está mais do que batido, né? Os gestores das suas academias, né? Suas respectivas academias estão informados, né? Cabe aos profissionais da área, né, manterem essa postura, não afrouxarem, para que exista realmente uma resposta positiva, para que a atividade física não deixe de ser um bem e passe a ser um problema real, né? Porque o objetivo da abertura da atividade da academia é porque se entende que ela é fundamental para a qualidade de vida do ser humano. Você sem atividade física para o corpo e para a mente, você é uma pessoa doente, né? Eu acho muito difícil uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, ela existe, claro que existe muita gente que tá bem, mas assim, a atividade física ela faz muita diferença na vida do ser humano, eu acredito, né? E assim, eu não consigo viver sem atividade física, né? Inclusive, pessoalmente, em momentos que talvez eu tivesse entrado em depressão, a atividade física me trouxe um bem muito grande, muitas vezes que eu estava mal, e eu sabia que, por conta não só do conhecimento, mas por já fazer desde jovem atividade física e conhecer já, sempre foi muito bom. Então, assim, 4 coisas que a gente não pode esquecer, né? A atividade física, nesse momento, ela trabalha a sua questão de saúde mental, que é fundamental, porque a gente sabe que produz diversos hormônios, inclusive do prazer, né? Te coloca numa situação muito melhor de bem-estar, né, mental. A gente sabe que tem a questão do isolamento social. Você vai deixar de ter o isolamento nesse momento, vai poder estar fazendo uma atividade física que vai te trazer um benefício, né? Tem a questão da musculatura. Tem um vídeo que eu postei recentemente falando, foi até um artigo publicado recentemente pela American College, pelo Colégio Americano, muito bacana, que fala sobre as questões da produção de anti-inflamatórios causados pelo músculo, né, que o músculo corresponde praticamente a 80% do nosso peso corporal, e ele tem a capacidade de produzir anti-inflamatórios que atuam diretamente no sistema respiratório também. Então, você com a prática de atividade física, né, até pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Colégio Americano, de 150 minutos por semana, isso daí daria, vamos dizer, 3 vezes por semana a prática de atividade física, né? Você praticando em 50 minutos, 3 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, meia horinha, caminhada moderada. 150 minutos, né, a 300 minutos semana, né? A 300 semana. Bacana. Então, você fazendo no mínimo 150 a 300, você já vai ter uma melhora significativa no seu retorno, né, de saúde mental, física. Tem a questão também do aumento da imunidade, que a gente sabe, na moderada, como a gente falou, você tinha falado que é intensa, ela diminui, né, a imunidade, mas a atividade moderada, leve e moderada, ela traz um aumento da sua imunidade também, né, e tem a questão dos grupos de risco, né, você que é asmático, você que é hipertenso, diabético, a gente já está cansado de falar das qualidades que a atividade física traz, né, tanto para quem é diabético, para quem é hipertenso, a gente sabe que a atividade de musculação, com poucas repetições, numa intensidade moderada para pesada, o hipertenso pode fazer atividade, não é fazer 15, 20 repetições, ela fazendo 6 repetições numa intensidade de 70% de um RM, ela vai ter um retorno maravilhoso, ela vai ter aumento da hipertrofia, ela vai ter diminuição da pressão arterial dela, e até em relação à perda de peso, já caiu por terra que a atividade cardio, ela queima mais que a de musculação, dependendo da intensidade do seu treinamento, você vai terminar de treinar e vai continuar queimando meia hora, 1 hora e meia, até 2 horas depois do seu treino. Né? Você já não percebeu que uma vez você saiu da academia ou de algum lugar, você tomou banho e continuou suando, transpirando? Porque o corpo não é uma máquina que você liga e desliga e parou de funcionar, ele continua. Para alcançar o equilíbrio de novo demora. Então, tem todas essas questões que, principalmente nesse momento de pandemia, você em casa, parado, né, pensando nos conflitos, até isolamento social, às vezes perdeu o emprego, você está preocupado, né, você dá um momento para você, para ali para fazer a sua prática de atividade física, né? Ah, não posso ir em academia porque a academia
tem perto da minha casa, ela oferece um trabalho que é diferente do que eu preciso. Procure uma orientação profissional, de um profissional de educação física, né? Procure alguém da saúde que possa te auxiliar da melhor forma possível. Correto? Tá certo, acho que Diz aí, a Matheus. gente tem que entender que é um novo normal, né? A atividade física tem. Primeiro que o governo, quando libera, né, o poder público, quando libera, é porque ele tem números para isso, né? Então, ele vê a quantidade de pessoas, né, que estão sendo infectadas, né? Tem essas bandeiras, né, laranja, vermelho e tudo mais. Então, é importante a gente estar atento a isso. Primeiro, é essa questão. Segundo, que a atividade física, ela sim ajuda, né, na imunidade, ela ajuda em vários fatores, mas só que a gente vive um novo normal, né? Então, a gente tem que higienizar tudo, a gente tem que usar máscara, a gente não pode tentar diminuir a intensidade do nosso treinamento para a gente ter menos problema possível. Se a gente teve Covid, né, se a gente ficou infectado, é importante que a gente procure o médico, né? Se a gente tem qualquer doença, né, de base, é importante que a gente procure o médico sempre para fazer a avaliação pré-participação, e quando a gente não tem problema também, porque às vezes está escondido lá o problema, né? E a gente não descobre ele se a gente não procurar, né? A gente tem uma tendência sempre a achar que o jovem não tem problema algum, né? O jovem nunca tem problema, o atleta nunca tem problema, né? Mentira, né? Então, assim, é importante que tenha uma avaliação, é importante que a gente saiba o momento que a gente está vivendo, né? Que a gente não feche os olhos para isso. Não é voltar para a academia como era o modelo antigo, né? Bater papo, trocar ideia, tirar a máscara, zarar, fazer qualquer tipo de coisa. Não, é a hora, né, de estar lá por conta da saúde, né? Hora de entender que aquilo ali é um bem. E aí, quando a gente fala de atividade física na academia, a gente tem que estar atento sempre a isso, tentar ir num horário que tenha menos pessoas possível, né? Porque a gente entende a situação do ar-condicionado. Se a academia tiver janela, pedir para que abra a janela, né? Para ter um ambiente arejado. Quando estiver na rua, não é simplesmente pensar, eu estou na rua, posso andar sem máscara porque está aberto, ou estou na praia, está aberto. O vírus fica suspenso no ar. Então, assim, se tiver alguém ali, próximo, tossindo ou espirrando, ou com algum sintoma da doença, você pode pegar sim nesses ambientes, né? Você pode pegar sim fazendo atividade física no calçadão sem máscara. Então a gente tem que ter esse tipo de noção, né? Quando a gente entende isso, a gente vai. Eu costumo dizer que quando a gente entende as coisas, né, a gente costuma se educar, né? Quando é imposto, a gente quer ser rebelde, né? Me impuseram um distanciamento, ou me impuseram isolamento. Eu quero ir no pagode clandestino. Não, né? Quando eu entendo que é importante o isolamento, ou quando eu entendo que é importante o uso de máscara, eu vou tentar cumprir, né? Então, assim, é uma situação nova que exige do cidadão, que exige de cada um certo tipo de consciência. Exato. Perfeito, Matheus, é isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu pontuar aqui as principais questões relacionadas a esses cuidados, tanto da pessoa que vai buscar academia, quanto dos gestores de academia, né? Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto, né? Ambos têm que se ajudar. Quem é proprietário de academia, os gestores, os professores, né? Os profissionais envolvidos na academia, tem que ter essa cautela, esse cuidado de realmente ter toda a disposição de material e disponibilização de material de limpeza, de cuidados com a higiene,
estar reforçando isso com os próprios clientes e o próprio cliente cobrando também tem que estar ajudando, né? Porque não adianta, às vezes, a academia ter todo o material possível para tratar, tomar todo o cuidado e o cliente também não contribuir, né? E vice-versa, às vezes o cliente chega lá com a maior boa vontade e a academia também não está colaborando. Então eu acho que é um trabalho mútuo, né? E que ele tem tudo para dar certo. Eu acredito realmente que tenha para dar certo. E você, como cliente, busque um espaço onde você tenha um atendimento que se adeque ao que você precisa, né? O padrão ouro, que é você estar numa clínica com um médico, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, ele, infelizmente, não é para todos. Mas se você pode ter um ambiente assim, ótimo. Se você pode estar num ambiente assim, né? Existem vários estúdios, inclusive de amigos meus, que eles oferecem também um trabalho bastante personalizado e tem esse cuidado. Então, eu acho que o mais importante é você saber aonde você está se metendo. Onde é que você quer estar. E que esse local, ele realmente vai te trazer benefícios. Benefícios para a sua vida, né? E é isso. Beleza. Matheus, Diga. você quer falar mais alguma coisa, Não, queridão? quero agradecer a todo mundo que esteve aí na live, né? Dizer que esse tema é extremamente instigante. Foi um prazer estar com você, Daniel, né? A gente Satisfação. tem um vínculo de amizade aí de anos, né? Então Verdade. é sempre muito bom, né? Rever e poder estar trocando uma ideia sobre aquilo que a gente gosta, né? Que é a atividade física, num momento tão sensível da humanidade, né? Então acho que cabe Exato. a nós difundir o conhecimento, né? Um abraço aí para o Bruno, que botou aí um abraço, né? Amigo. Valeu, Bruno. Né? Então, quero parabenizar você pela iniciativa, né, da live. Acho que é muito importante a gente disseminar o conhecimento, é fundamental, né? Conhecimento, quando fica retido, não adianta nada, né? É importante a gente estar discutindo. E um dos benefícios da pandemia, né, a gente sempre pensa assim no lado ruim, né? O que a gente teve de ruim na pandemia? A gente teve de ruim isso, aquilo, a gente ficou preso, mas a gente também acelerou o processo de conhecimento, acelerou o processo de troca de informações com as lives todas, webinário, uma série de coisas. Então, para quem quer, sempre tem a possibilidade de crescimento, né? Sempre tem a possibilidade de trocar ideia, de conversar com pessoas gabaritadas. Então, assim, é muito fácil se fazer de vítima, né, e achar que o mundo está caindo. Não está caindo só na sua cabeça, está caindo na cabeça de... Exatamente. E aí é a hora da gente trocar ideia, conversar, né, estudar, né, tem que se aprofundar sempre e ter consciência, né, ter consciência que não é normal. Até sair a vacina, até as coisas se normalizarem, a gente tem que ser obediente. Beleza? Exato. Perfeita sua colocação. Também queria agradecer você ter aceitado o convite. A nossa amizade aí de tanto tempo também. Você é uma pessoa gabaritada aí na sua área e serve de referência para muitas pessoas. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, da gente ter trocado essa ideia maravilhosa aqui e pela participação de todos vocês, que sem vocês nada disso aqui seria possível, né? Que ideia com o Matheus eu troco sempre. Agora, você está indo assistindo e a gente poder trocar essa informação aí é realmente gratificante. E, gente, muito obrigado. Vamos ver se a gente, em uma outra oportunidade, consegue fazer uma outra live, aborda um outro tema. Se for possível, claro, vai ser uma satisfação para mim. Isso aí. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, um abraço, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.